Olá, eu sou Cândida Campos, vamos dar início a mais um programa O Segredo da Cândida. Hoje o meu convidado é Manuel Gomes, é contabilista certificado, tem uma licenciatura em Estudos Africanos e muito mais há a dizer sobre o nosso convidado hoje em estudo. Eu apresentei-te como contabilista certificado, porque é a tua profissão. No entanto, também disse que tinhas uma licenciatura em Estudos Africanos e até posso acrescentar que frequentas um mestrado de História e Cultura das Regiões e um mestrado de Relações Interculturais. Ora, quem nos estiver a ouvir e ouvir toda esta parte do teu currículo, pergunta então, um contabilista certificado, porquê associado a estas especialidades todas? Podes-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, desde logo, porque sempre... E ligando um bocado também à música, para além do estado de partida, é o prazer da descoberta. E a descoberta tem várias formas de ser adquirida, e eu procuro no estudo, no conhecimento, ganhar novas competências. Para além disso, como as pessoas devem imaginar, como deves imaginar, trabalhar sempre na mesma coisa, e já lá vão quase 60 anos que trabalho nem contabilidade, porque comecei muito jovem, tenho de procurar outras coisas para a minha mente ficar um pouco equilibrada, não é? Para não ficar totalmente em números, totalmente dispersa. Tenho de procurar outras coisas. Então já lá vamos, e falaste aí em algo que é extremamente relevante e que começamos também sempre aqui na minha entrevista, de ir buscar um bocadinho o que é o Manel em adolescente, em criança. Disseste que começaste a trabalhar muito cedo. Penso que sim, também antigamente, de facto, as pessoas começavam a trabalhar muito mais cedo, não é? E não tinham a conotação que tem hoje. Mas a vida também as levava de facto a isso. Mas além disso tudo, penso que te caracteriza também a tua forma de estar já de criança, porque estavas ligado também ao desporto, tudo o que é fazer, não é? Tudo o que era de uma certa atividade ligado muitas horas. Podes-nos descrever de uma maneira assim muito simples da tua adolescência, o que é que te marcou mais? Foi o desporto? Foi o teres trabalhado muito cedo? Foi essa descoberta? Bom, então se calhar tenho que ir um bocadinho mais atrás, não é? Até porque praticamente eu nasci dentro de um laboratório, de produtos farmacêuticos, e acabei não só por ter um pai e uma mãe que me conceberam, mas depois acabei por ter 150 pais e mães, porque eram todas as pessoas que trabalhavam dentro do laboratório, não é? Eu era o filho que eles tinham deixado em casa, e eu podia circular pelo laboratório todo, por isso acabava por ser o menino. E porque eu tinha uma irmã mais velha, e tenho uma irmã mais velha, só que ela foi perdendo essa regalia, porque chegou o menino, o mais novo, não é? Era a criancinha, o bebê, e até o bebê até era engraçadinho, porque era ruivo e sardento. Naquela altura não havia muitos, não é? E por isso eu tive essa experiência logo de vida, e também deu-me também, talvez, também é uma coisa inata, não é? Mas deu-me também talvez essa abertura. Não era o meu ambiente não era tão fechado, era mais aberto. Depois também os meus pais eram, para além de trabalhadores, nós vivíamos lá dentro porque éramos guardas do laboratório, tínhamos que tomar conta do laboratório, que era uma coisa grande, e para mim era imenso quando era criança, não é? Depois foi ficando mais pequeno à medida que eu fui crescendo. Mas já não estavas tanto tempo lá dentro, com certeza? Não, estava, vivíamos lá até aos 18 anos, depois entretanto o laboratório mudou de Lisboa para Rio de Moro, e é que saímos. Mas, para além disso, como éramos pobres, não é? Eu tive a sorte, para além desse... Nós chamamos azar, mas dessa circunstância de ser pobre, de ir estudar para uma escola que era uma escola de beneficência, feita por uma senhora que tinha posto toda a sua fortuna
na criação de uma escola para pessoas que não tinham posses para ir para a escola. Em vez de irem para a escola pública ou para as escolas particulares, tinham aquela que era uma acabou por ser uma escola particular, não é? Do primeiro ao quarto ano, onde nos deu a conhecer muitas coisas que naquela altura não se dava na escola pública. Por exemplo, nós termos atividades que acabavam por ser englobadas na sociedade portuguesa, mas não oficialmente, eram anexas, e aí na escola primária não tínhamos, por exemplo, desporto, mas tínhamos atividades culturais. Tínhamos saraus de leitura, representávamos peças de teatro. Fui representar com 8 ou 9 anos uma peça ao Teatro da Trindade. Por isso, isto é uma vivência logo muito jovem, que agora é normal, mas naquela altura não era normal. Sim. Mas que me deu aqui uma abertura para certas coisas. Não? Pois, e também esse teu interesse, porque de facto esse teu interesse pela cultura, pela leitura, pela parte toda que te preenche nos teus momentos de hobby, poderíamos considerar hobbies, e teus momentos livres, tu normalmente procuras toda essa parte que te preenche. Sim. E é aí que talvez venha, é por isso que te vens a encontrar. Mas também há uma tendência da África, mas já lá vamos. Vamos começar aqui, primeiro, quando tu dizes que começaste a trabalhar, com que idade? Ora, eu comecei a trabalhar dos 12 para os 13, e comecei a trabalhar contra a vontade dos meus pais, porque a minha irmã tinha 15 anos, já estava a trabalhar, tinha 15 ou 16, trabalhava lá no laboratório, que ela sempre trabalhou no laboratório, e eu via com dinheiro e eu não tinha dinheiro para nada, não é? Então eu disse, vou trabalhar, e foi assim que comecei a trabalhar, mas não comecei logo no escritório, comecei a trabalhar como aprendiz mecânico na Sociedade Comercial Guiarã, que era só o representante em Portugal da Volkswagen, da Porsche, dos Cadillacs e tudo, e comecei lá a trabalhar, mas só aguentei 3 meses, porque saía às 6 horas. Era duro? Não era por ser duro. Saía às 6 horas. Para uma criança de 12, 13 anos é sempre duro. Não, mas era mais duro, era a sujidade que era nos braços, porque naquela altura começava-se a despertar para as miúdas, não é? Que começava a ter aquela tendência, e então saíamos às 6, e das 6 às 7 eu tinha que estar a tirar o óleo dos braços, e aquilo não dava muito jeito. E então, acabava muito tarde. Não dava muito jeito, embora gostasse muito de carros, sempre gostei muito de carros, mas não dava muito jeito. E então depois comecei a procurar outros empregos, e arranjei um emprego mesmo à porta de casa, numa empresa que se chamava o Clube das Donas de Casa. Foi por aí que eu comecei. Entrei para lá como paquete, e o primeiro trabalho que lá tinha era ir levar, e agora posso dizer que já tenho conhecimento disso, que eram os spots publicitários, e levar os spots publicitários à Rádio Renascença, que era onde era feito o programa de rádio do Clube das Donas de Casa, que era apresentado pelo Henrique Mendes e pela Isabel Volmar. É bom estar a mexer nessas memórias. São memórias sempre positivas, não tenho assim memórias muito negativas. Tenho então, algumas. E quando é que te leva a parte desportiva? Porque depois tu entras... Depois a seguir começa a praticar desporto. Na escola já? Na escola, mas a escola praticamente só frequentei a escola noturna. Eu durante o meu período dos 12 para os 13, só tive um ano que interrompi, e que, como aquilo à noite não corria muito bem os estudos, porque fui começar a tirar o curso comercial para a escola. Pois nessa altura era o industrial e comercial, e então eu fui tirar o curso comercial para a Escola Comercial Vega Beirão, que era no Largo do Carmo, que era mais conhecida também pelos vigaristas da Baixa. Era como era conhecida a escola. As características de Lisboa, não é? E depois o Bairro Alto era muito próximo, não é? E então, em vez de irmos para as aulas, íamos para o Bairro Alto. E então, o Bairro Alto, que não tinha a vida noturna, um pouco diferente do que é agora, não é? Mas tinha uma grande vida noturna, e então andava ali. Mas não era aí que fazias o desporto?
Não, depois eu fazia desporto na rua. Naquela altura o desporto que se fazia era mais na rua, jogava-se a bola no meio da rua, fugia-se da polícia quando a polícia vinha, porque senão tínhamos de pagar 98 escudos de multa, e naquela altura 98 escudos de multa era uma fortuna. E eu até vivia numa zona, o laboratório era numa zona que tinha ao lado uma zona de prostituição, numa rua, que era a Rua Vicente Cordeiro, naquela altura era uma zona de prostituição, e então ali a partir das 6, 7 da tarde as prostitutas andavam na rua, e então nós tínhamos um acordo com as prostitutas. Elas avisavam-nos quando vinha a polícia para nós fugirmos, para não multarmos, e nós avisávamos a elas para elas fugirem também, porque a prostituição foi proibida nos anos 60, no início dos anos 60 ou mesmo já ainda em 50 e poucos, e elas também fugiam sempre da polícia, por isso havia ali um acordo, e era aí que começou o desporto. Depois eu tive um ano que fui estudar, resolvi, disse, isto não dá, eu tenho que avançar alguma coisa, então interrompi o trabalho e fui estudar para a Escola Comercial Ferreira Borges. Então fui para a Ferreira Borges e andei lá um ano, tirei o primeiro ano, e foi aí que comecei a sério no desporto. Comecei a jogar handball, fiz parte da equipe da escola, fui campeão nacional na Ferreira Borges no handball, e depois segui, joguei em vários clubes, fui campeão nacional do desporto. O desporto, aquilo que mais salienta é o handball, não é? Handball. Depois gosto de ver outros, e gosto de praticar tudo. Sim, não é? tu gostas, sim. Gosto de ver, gosto de praticar. O único desporto que não me seduz é o boxe. É o único desporto que não me seduz. Depois disso, a tua parte de profissional, tu começas a trabalhar na banca. Sim, eu sigo, depois dá-se, eu estou na tropa, entro para a tropa em 72, dá-se o 25 de Abril em 74, mas antes eu estou de férias antes do 25 de Abril, estou de férias, e então já era casado, eu casei em 73, e eu fui o primeiro classificado do meu curso. Eu fui operador cripto na tropa, fui o primeiro classificado e tive direito a escolher. E a minha escolha foi ir prestar o serviço militar depois no Ministério da Defesa Nacional. Ficava ali na Alves Cabral, nada na... No Restelo, não é? Não. Ficava era a Cova da Moura. Na Infante Santo. Era ali chamava-se a Cova da Moura, onde agora está lá, por trás está o Hospital da CUF. E então aí nós tínhamos uma tropa extremamente difícil. Entrávamos às 2 e saíamos às 7. E quando a folga semanal nos calhava à sexta-feira, folgávamos também na segunda seguinte. Por isso nós tínhamos um trabalho de 3, 4 dias por semana na tropa, das 2 às 7. E então arranjei trabalho, através da Manpower, de trabalho temporário, arranjei trabalho no escritório, não é? Embora eu já fizesse algumas escritas por fora, mas quando da tropa, tinha saído do emprego, da empresa de construção, quando fui para a tropa, e então arranjei emprego através da Manpower, e a Manpower colocou-me num sítio excelente para mim, que me deu uma abertura, colocou-me a trabalhar na Companhia Diamantes de Angola, na sede aqui em Lisboa. É por aí, depois já lá vamos a continuar a nossa conversa. Vamos agora fazer uma pausa, porque isso leva-nos já para mais distância, e que de facto é aí que também começam as tuas grandes paixões, que é a África. Então, Manuel, qual é a sugestão que tu dás agora para podermos fazer aqui musical? Então, a solução musical é uma música que só ouvia em África, não é? Embora ela não seja nitidamente africana, é antilhana, penso que seja do Haiti, e é de um grupo que se chama Kassaf, e a música chama Suklala Sicel Mediana Noni. Eu falo muito bem haitiano, como vê. Eu já percebi. Mas a música vale a pena. Então vamos ouvir. Vamos. Falaste aí num ponto muito importante, que foi a parte tua de arranjar tempo, porque esta profissão é uma profissão que requer muito tempo, porque há prazos,
há efetivamente muitos papéis. Muitos papéis. Agora, para alguma coisa, o meu e-mail pessoal é o Mar dos Papéis. O Mar dos Papéis, mas a tua empresa é? É a Integridades. Contabilidade e Gestão. Contabilidade e Gestão. Que fazes de várias empresas e tens os teus clientes pessoais também. Exatamente. E que tens, de uma certa forma, por isso é que hoje uma das coisas que eu gosto sempre no programa Segredo da Crédito é sempre aqui um segredo. E que não será revelado por mim, mas que eu te vou pedir, de uma certa forma, para levantares um bocadinho do véu, que brevemente tu te ofereceste generosamente para também contribuir para que as pessoas pudessem ter mais informações dos direitos, porque vais fazer isso em equipe, como uma advogada, e que vão juntar essas duas coisas que efetivamente que é a parte do direito com a parte dos direitos fiscais também, e para as pessoas terem essas informações. Levanta só um bocadinho do véu. Sim, estamos a pensar nisso de fazer um programa nesta rádio, na Rádio Ava. Muito obrigada pela escolha. De um programa de informação, esclarecimento, porque ao ritmo que são produzidas leis, levanta muitas dúvidas às pessoas, inclusive a nós, quer a mim, quer à pessoa que virá me acompanhar e que será uma especialista em Direito. Eu farei a parte mais numérica, mais algébrica da coisa, e ela será mais a parte de legis, e então vamos tentar dar aqui de uma maneira simples algumas informações. Terão que ser gerais, não é? Porque o tempo é escasso, mas serão alguns esclarecimentos. Vamos tentar aqui arranjar uma maneira. É uma vez por semana, não é? É uma vez por semana, e vamos tentar arranjar uma maneira de se as pessoas nos quiserem pôr questões, procurar responder isso tudo. É só tempo. Sim, e contribuir, de facto, lá está, é contribuir, porque muitas vezes há pessoas que não têm a possibilidade e às vezes simples informações, e com a dificuldade de acesso muitas vezes à informação. Sim, porque eu nisso também estou um bocado habituado a isso, até porque eu colaboro com várias coisas, e uma das coisas que colaboro é com uma autarquia local, em que por proposta minha, se começou, fomos pioneiros a começar a apoiar as pessoas no IRS. Isso é um trabalho que eu tenho estado a fazer, já faço há uma série de anos, e continuo lá a fazer agora. Nem toda a gente tem a possibilidade e às vezes são pequenas informações. E de saber como é que é. E o acesso à informação, porque hoje, inclusivamente, esta coisa do teletrabalho, e não sabemos quando é que isto vai terminar. Não vai. Tão cedo não vai terminar. Não vai e acho que é muito gratificante da vossa parte haver sempre pessoas que estão sempre a dar um bocado do seu tempo, por mais que tenham tempo ocupado, mas um bocado do tempo para ajudar e apoiar outras pessoas que não têm essa facilidade, tanto muitas vezes financeira, como inclusivamente de possibilidade de conhecimento, não é? Sim, nós estamos num país... O Mark Twain dizia tinha uma frase... Quem? O Mark Twain, que é Mark Twain. Um escritor que disse que nós temos duas datas importantes na vida. 2 dias importantes na vida: o dia em que nascemos e o dia em que sabemos o porquê de nós termos nascido. E talvez eu ande a encontrar por aí o porquê de eu ter nascido. Sim, mas penso que já tens, de uma certa forma, uma satisfação. Agora, é o dia importante, é o segundo dia importante da vida, não? É muito bom sentirmos que ainda temos muito mais para dar, não é? Sim. E isso é maravilhoso. Olha, Manel, nós estamos a chegar quase ao fim da nossa entrevista. Uma entrevista que efetivamente agradeço-te teres esta disponibilidade, este tempo, para poderes vir aqui dar foi um gosto, ficou prazer a outra coisa, não é? exatamente vir aqui anunciar à Rádio Ava esta nova rúbrica que vai haver, e que de utilidade pública. Mas, porém, antes
de terminarmos, e antes de pedir a tua última seleção musical, gostava que, com a tua experiência, com aquilo que já vivestes, qual era a mensagem que deixarias tanto às pessoas, homens, mulheres, a nível de confiar, de acreditar que ainda é possível e ainda há muita coisa que o mundo que se justifica e podemos fazer uma parte de nós. Desde logo, e nos tempos conturbados em que vivemos, com essa história deste filho da mãe que apareceu agora aí, o Covid-19, SARS-CoV-2, eu que até sou membro, esquecendo disso, até sou membro de uma associação que é... Não somos contra as vacinas, mas somos por direito a sermos informados do porquê das vacinas. Digo a todos que se vacinem, não tenham medo. Lembrem-se que, no caso desta vacina, que se fala muito da AstraZeneca, que teve 80 milhões de vacinas aplicadas, ou 20 milhões, sei que é um número assim, teve 80 casos de 80 casos em que houve reações adversas. Desses 80 casos, morreram 18 pessoas. E agora esquecem-se que, por exemplo, as mulheres que tomam a pílula, as consequências que têm. Já leram a bula de uma aspirina? Leiam a bula de uma aspirina. Leiam a bula dos medicamentos que têm em casa e vão ver as reações adversas que lá têm. E têm muito mais de certeza do que esses casos. Por isso, não dou os conselhos, não se dão, porque se eles fossem bons vendiam-se, não se davam, não é? Mas a única palavra que eu queria deixar aqui é que há esperança para isto. Temos é que ser nós a fazer tudo para que essa esperança não morra. Por isso, vacinem-se, e já agora, se pudermos poluir um bocadinho menos este continente, melhor. Porque esquecem-se, lembrem-se de uma coisa, 98% da terra é a água, não é? Mas essa água, só 2% é que é bebível. Por isso, lembrem-se disso. E há muitos sítios onde não tem água para viver, e em África é um sítio desses, em que andam quilómetros e quilómetros para ir buscar água. Depois são mensagens dessas que, efetivamente, que quando nós dizemos que a Rádio Ava tem como missão para ver o outro lado bom da vida e também tomar consciência de um bocadinho que cada um possa fazer, que caminhamos cada vez para um mundo melhor. Então, eu também quero te deixar, quero que leves uma mensagem, faço isso com todos os convidados. Aí à tua frente tens aí umas cartas de cor, podes mexer, podes baralhar, não é propriamente para jogar. Vou escolher esta que tem aqui um figo, que é uma fruta que eu gosto, então vou escolher esta. Vou escolher esta, é para baralhar? É para baralhar, para mexer, para sentir. Para baralhar. Até saltam, elas já saltam e tudo. Isso, até te está a sentir a bater aí as cartas. É, muito bem. Muito bem. Olha, para uma cor que até eu nem gosto de nada. Não vale a pena dizer, para essa parte não entramos. Não, uma cor assim avermelhada. Ora bem, então estabilidade. A estabilidade é uma qualidade que se adquire com maturidade. É quando sou capaz de controlar os meus pensamentos e sentimentos de forma a permanecer inabalável diante das cenas da vida. Com positividade e visão de longo alcance, eu aprendo a aceitar cada cena que surge no meu caminho com o entendimento de que algo tem de ser aprendido. Ao permanecer estável diante das tempestades da vida, ajudo eu e torno-me como um poderoso navio, firme, intérprete e seguro, capaz de ajudar os outros. Tudo a ver com a canção que eu comecei. E tudo a ver com aquilo que, no fundo, nos levou a este convite especial que eu fiz a ti, porque gostaria que tivesses sido tu, de facto, a dizer exatamente mais uma vez de uma parte que tu vais dar às pessoas, ajudando-as nesta fase. Não vou dar nada, vou tentar transmitir, dar o teu conhecimento e dar o teu conhecimento para ajudar essas pessoas. Levava-nos para outra coisa, o que é o dar, o que é a gratidão, e começávamos aqui filosóficas, não dá. Fica para a segunda entrevista, está bem, Manuel? Olha, muito obrigada.
Eu abraço-te a seguir. Está bem. Não sei se podes ouvir. Foi diferente, foi mais de facto técnico e que efetivamente e também com uma pessoa muito especial para mim. Maria, até breve, Manuel. Até breve, cada daqui um bocadinho.